Paz do Senhor, amém? Amém? Glória a Deus, é muito bom poder estar nos atos do Senhor mais uma vez, mas essa responsabilidade é uma responsabilidade bem acirrada, né? A gente fica mais nervoso, acostumado a estar no dia de semana, no domingo a igreja está mais cheia, mas por certo, o Senhor tem falado nesta casa. Eu estava falando com o Samuel quando ele desceu aqui: Samuel, preciso que você cante no final. E quando eu entrei pelos atos do Senhor, eu fui agir as coisas lá fora primeiro, eu escutei que o Coliseu não parou a igreja. E não vai parar. Não vai parar. O tema de hoje, o texto de hoje, é uma das cartas às igrejas da Ásia. Lá em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 7. A sexta carta à igreja de Filadélfia. Vamos debulhar um pouco a palavra de Deus. Kézia, eu vou te pedir um pouco de paciência com o Titi, vou usar muito o data show hoje, tá bom? Fica atento aí, por favor. Estive lá fora, quando vocês acham que eu vi o Pepim, o pastor está ciente, eu estava voltando de viagem, já estava ciente da vitória que foi o trabalho das crianças. Que vitória, né? É muito bom você ver uma igreja empenhada no mesmo sentido, no mesmo trabalho. Aos obreiros que participaram, a todos que botaram a mão, como já foi agradecido, eu volto a falar que a direção dessa casa está ciente e que Deus, em primeiro lugar, vai se agradar do seu trabalho, porque o seu trabalho não é vão no Senhor, está no livro de Coríntios. Todos acharam? Amém? Apocalipse, capítulo 3, verso 7 em diante. Diz assim o texto: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também do meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sente glorificar o nome do Senhor. Vamos falar de uma forma breve, porque esse estudo, irmãos, se você for pegar esse estudo das 7 igrejas, é um estudo maravilhoso. É um texto escatológico, mas é um texto que vai te trazer para os dias atuais como uma ponta para os dias finais. Apocalipse, muita gente não gosta nem de ler Apocalipse, mas Apocalipse é um livro das revelações. Aqui estão as revelações finais. Então, por isso que muita gente teme o livro de Apocalipse. Tem gente que já me confessou: tio, eu não gosto muito de ler Apocalipse, mas eu te encorajo, leia Apocalipse, estude o livro de Apocalipse, você vai se tornar um crente mais corajoso. Amém? E falando de perseguição, como o culto hoje, você reparou o que eu reparei? O culto hoje falou sobre os louvores, falando sobre a perseguição da igreja, e os louvores e a palavra devocional, né, a perseguição da igreja, já com Sadraque, Mesaque, Abednego, e aqui eu abro um parênteses para falar para a minha irmã Gisele: você não estava fraca. Fraca hoje a gente vai aprender que nós não vamos mais ficar fracos. Vamos ficar com a igreja de Filadélfia,
temos pouca força. Quem tem pouca força não tem força nenhuma? Não. Quem tem pouca força tem pouca força, não é fraco. Fraco é quem não tem força alguma. Então, a partir de hoje, nós poderemos até estar com pouca força, mas não vamos mais estar fracos. Porque se somos chamados por quem somos chamados, gente, não tem como. É Ele quem vai na nossa frente, é Ele quem vai na nossa retaguarda, é Ele quem vai na nossa esquerda, é Ele quem vai na nossa direita. Então, não tem mais fraco. Temos até pouca força, muitas das vezes, mas fraco não. Amém? E eu quero debulhar esse texto com você, porque te dizer uma informação que a gente para olhar as 7 igrejas da Ásia, a gente imagina só repreensão, não é verdade? Caramba, as 7 igrejas que Paulo está preso, né, ele está exilado e preso, igreja, é a mesma coisa. Não pode sair, está exilado, está preso, está lá. E agora, as cartas de Paulo, as cartas de João não estão presas. Ele está apto a escrever e é enviado como Paulo fez em cadeias. Mandou várias cartas e as cartas foram cumprir aquilo que era para ser cumprido. Sabe o que eu vejo com isso? A nossa pregação, ela tem o poder, então que a nossa voz chegar, a nossa pregação ela vai fazer o efeito para que foi enviada. Então creia que quando você abrir a sua boca, é Deus quem está te usando para alguém que precisa ouvir uma palavra. E nessa noite, a gente vai poder falar de que João escreve essas cartas lá na ilha de Patmos, e você sabe que são 7 cartas. Das 7 cartas, 2 igrejas não recebem repreensões. Elas são alertadas a continuar no zelo, que é Esmirna e Filadélfia. São 2 igrejas que já estão num ponto de estarem andando de forma correta, mas a perseguição, ela estava emplacada no 1º século, no 2º século depois de Cristo, no 3º século depois de Cristo. A perseguição parou hoje, igreja? Não parou, ela é velada, mas ela não parou, nós não paramos de ser perseguidos. Obrigado. Então, quando você olhar para esse texto aqui, no livro de Apocalipse, as 7 igrejas, você vai ver 5 igrejas onde o Senhor Jesus, ele enfatiza a correção, enfatiza que, ei, volta, olha onde você errou. Deus aponta o erro da igreja, mas nesse caso aqui, nós acabamos de ler, Jesus não apresentou a João nenhum tema para que ele apontasse para o anjo da igreja, diga que ele estava errado, mas a perseguição ela era implacável. Quem é que perseguia mais a igreja? Não eram os romanos, não era outro povo a não ser os judeus, aqueles que mostravam e queriam provar que Jesus simplesmente ele era um profano, aquele que veio para enganar o povo. Então não aceitavam Jesus como Senhor. E aí esses judeus, eles estavam num lugar. Você lembra de que Paulo, ao percorrer as cidades, Paulo, ele, por ser rabino, ele falava muito bem o aramaico, ele falava muito bem a língua dos mestres, e ele podia entrar na sinagoga. Nem todos poderiam falar dentro de uma sinagoga. Mas Paulo ele já mostrava a credencial dele. Quando ele chegava com esse Shalom Adonai, cheio de tal, chegou um rabino, e aí davam logo voz a Paulo, e Paulo podia pregar. Estamos falando que João está escrevendo para um povo que conhecia esse linguajar. E agora, João escreve a Filadélfia. Filadélfia, uma igreja, como diz o texto, eu vou ler o verso 7, e diz: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Deus está mostrando a credencial dele para o povo. Deus está mostrando quem é Senhor sobre o povo. E aí eu quero dividir com vocês parte de textos, referências bíblicas que vão endossar todo esse texto de João. Vai endossar toda essa fala que o Senhor está tratando com o anjo da igreja.
E muita gente, às vezes, eu pergunto: você sabe quem é o anjo da igreja? Minha neta, eu perguntei, eu estava ontem com ela, deitado, nós estávamos conversando em vários assuntos, e saiu esse assunto, eu perguntei: você sabe quem é o anjo da igreja? Ela: boa, eu sei, mas eu esqueci. Boa resposta, né? Boa, eu sei, mas eu esqueci. Eu falei: é o pastor da igreja. É dele que vai ser cobrado a minha e a tua vida. Ao anjo da igreja escreve. Ele não mandou escrever ao presbítero fulano tal, não mandou escrever ao diácono fulano tal. Ao anjo da igreja. A responsabilidade de uma igreja está nas costas do anjo da igreja. No caso aqui da nossa igreja, o pastor Jônio. É ele quem vai pagar. É ele que vai responder por cada vida aqui dentro. Amém? E aí, eu pude ensinar ela de novo, relembrá-la, né? Ela não esqueceu, então eu só relembrei. Então nós vamos ver pontos interessantes para que vivamos de uma forma bem repreensível diante de Deus. Lá em Atos, capítulo 3, verso 14, põe para mim, filho, por favor. Vai falar: mas vós negastes o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homem homicida. Jesus está falando de quê? Jesus está falando tão somente de que deixaram Jesus, que era santo, por Barrabás. Uma referência a esse texto que nós acabamos de ler, esse versículo que nós acabamos de ler, pois ele se apresenta como santo. E acabamos de ver ali, ó, o povo negou. E hoje o mundo nega o que é santo. Quantas vezes pregamos a palavra de Deus, falamos do amor do Senhor, das suas misericórdias, dos seus grandes feitos, das suas maravilhas, e muita gente fala: hoje não, hoje não. É assim ou não? Presenciamos isso muitas vezes. Outra referência, 1 João 5:20, também vai nos dar uma outra referência boa. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não há outro, nós não pregamos outro, é só Jesus. Não adianta chegar aqui, não, porque agora vem um pastor de fora que ele vai impor as mãos. Não é o homem. Não vamos nos deixar ser confundidos. O homem, ele não tem poder algum. Ele é um canal na mão do poderoso Deus. Ele é um canal na mão do nosso poderoso Jesus. É através de Jesus que a nossa vitória vem. Amém? Apocalipse 3,14 está bem aqui, ó. Já fala lá na 7ª igreja. E a anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Estamos cercados por esses textos, justamente para que a credencial que Deus coloca para a Filadélfia e para o povo que ali está, aos perseguidores e aqueles que estão sendo perseguidos. Deus revela nesta carta: ei, sou eu, o Todo-Poderoso, não é outro que fala com vocês. Apocalipse 1, verso 5, por favor. Isso é para fazer uma entrada nesse texto, onde nós vamos 1,5, e da parte de Jesus Cristo, que é o testemunho, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Eu queria que você fosse lá agora em Isaías 22. Vou adiantar, porque nós temos muita referência, eu não quero fugir do horário. E essas referências nos levam a entender mais essa carta escrita a Filadélfia. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Ou seja, irmãos, nós vamos ver que a credencial que Deus está colocando agora para o povo de Filadélfia, e é reconhecendo que a igreja de Filadélfia é uma boa igreja, mas ela se sente acuada,
Porque normalmente é muito mais fácil sobrepor o forte contra o fraco, sim ou não? É muito mais fácil nós entendermos que o forte vai suplantar a vez sobre a vida do mais fraco. Mas nesse caso, dessa igreja em Filadélfia, nós vamos ver uma igreja que persevera. E aí é que nós hoje vamos transmitir e aplicar esse texto para os nossos dias. Eu não sei o que você tem passado, eu sei o que eu tenho passado. Às vezes, nós parece que tudo vai andando de marcha ré. Você vê, começa pela política. O país parecia que ia tomar uma posição boa. E de repente, o país cai no buraco novamente. Parece que muitas das vezes nós estamos nadando e morrendo na praia. Mas não é o caso. Porque o Senhor já se colocou como o Senhor da nossa vida. É Ele, é por Ele, como foi que nos acabamos de cantar aqui nesse louvor. Adorar a Ele neste louvor. Eu vejo a igreja de Filadélfia comprometida. E o compromisso é estar na presença. O compromisso é não se afastar da presença, guardar a palavra. E glória, eu glorifico a Deus. Glória a Deus pela existência da primeira igreja batista missionária. Porque temos o comprometimento de viver a palavra. Você vai ver homens e mulheres aqui comprometidos com a palavra de Deus. Eu não quero sair um passo para a direita nem um passo para a esquerda fora da palavra de Deus. Porque eu sei o que vai acontecer. Nós temos estudado, nós temos buscado conhecimento, então já está anunciado aquilo que vai acontecer se nós sairmos da direção de Deus. E essa igreja é comprometida com o ensino. Muitas igrejas por aí já acabaram com a escola bíblica dominical, por exemplo. Nossa igreja tem um bacharelado em teologia. Toda quarta-feira nós temos. Você é meu convidado a aparecer na quarta-feira para assistir uma aula comigo. E é maravilhoso poder estar cada vez mais aprendendo das Escrituras. Isso é para que ninguém nos engane. Isso é para que ninguém tire o nosso foco daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? E no verso 7, como Deus já nos dá toda essa credencial, Jesus já mostra a João e ao anjo da igreja que ele não precisa, mesmo com pouca força, entender que está sozinho, entender que ele não vai conseguir dar o segundo passo. Não, ele vai conseguir dar o segundo passo. Porque você quer ver uma coisa que eu estudando eu fui ver, e é uma covardia no dia de hoje? Naquela época também era. Você imagina você se converter hoje ao Evangelho e amanhã as portas se fecharem para você, no seu trabalho, os seus amigos. A gente com amigos a gente já está acostumado. Normalmente quando a gente se converte, as nossas amizades mudam todas, sim ou não? Mudam todas. Porque passam a nos achar antiquados, passam a nos achar atrasados, muito pelo contrário, estamos voando com Deus. Mas o que acontece com a igreja de Filadélfia? Esse atraso que esse pessoal está achando que está tendo, não está tendo, porque o Senhor está vendo. O nosso Deus nos conhece de dentro para fora e de fora para dentro. Ele conhece as nossas emoções. O nosso Deus é tão perfeito que Ele sabe até a palavra que vai sair da nossa boca, na nossa oração. Mas Ele quer essa comunhão comigo e com você. E no verso 8, Ele mostra isso. Jesus não revela sobre ciência, sobre potência, é sobre presença. Ele nos revela. Eu posso entender que Jesus não permite nada que venha parar a vontade dele. No verso 1 Coríntios, capítulo 16, verso 9, põe para mim, Kézia, por favor. 1 Coríntios 16, verso 9, vai enfatizar o que diz lá no verso 8. E eu sei as tuas obras, não está lá não, tá? Eu vou ler o verso 8. E eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Quantas vezes, irmãos, nós fomos encorajados de uma forma errada a negar o nome do Senhor? Aí você, que é isso, irmão? Nunca ninguém me forçou isso, forçou sim. Você não lembra.
Mas quando te pediram para atender o telefone, você podia ter falado: estou, não estou aí. Está errado. Eu estou e eu não posso atender. Lembra quando eu era criança? Minha mãe fez isso algumas vezes comigo. Ela vendia bom, que tinha direito, os antigos aí vão lembrar. E aí, quando chegava uma freguesa chata no portão: ó, Tereza, vai lá, estou. Ela não era convertida, porque depois que ela se converteu, nunca mais ela fez essa prática. Para a honra, para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Ela entendeu que era nesses pequenos detalhes que ela deixava de honrar o Senhor. E aí nós vamos aprender hoje um pouquinho com a igreja de Filadélfia esse tipo de situação. Jesus trabalha para aquele que nele confia. Jesus trabalhou a favor de Filadélfia porque viu que mesmo ela tendo pouca força, como foi lido, ela não negou o nome do Senhor. Ela não se apartou da palavra do Senhor, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Olha como um texto corrobora com o outro. Olha o que está acontecendo em Filadélfia. Volto a falar e te lembrar, querido irmão, querida irmã, que não é um ataque de inimigos exteriores de outro país. Não é. É Roma quem está dominando. E nessa hora, são os judeus, que como nós acabamos de ler, que diz que são, mas não são, é quem está perseguindo a igreja. Como eu falei, você está trabalhando hoje, e aí você se converte hoje, amanhã você perdeu o seu trabalho. Isso é perseguição, sim ou não? E é daí para demais. Paulo, aquele que viajou todas aquelas cidades vizinhas, abriu igreja, fundou igrejas, ele entrava e logo era chamado para ter oportunidade. Mas esses irmãos, nem a oportunidade de falar, de fazer nada dentro da sinagoga, muito pouco ouvir a palavra, muito pouco. Imagina expressar algo sobre a palavra. E aí nós vamos ver que Jesus chama essa igreja como? No verso 9: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas vendem, eis que os farei que venham e adorem prostrar os teus pés, e saibam que eu te amo. Olha como é forte quando Jesus fala que ama a sua igreja. Sabe o que me impressiona no amor de Cristo? Que nós nunca vamos conseguir. Por mais que você ame, por mais que você se esforce, o amor de Cristo é diferenciado. Porque nós, meros mortais, que nos convertemos e amamos a palavra do Senhor, aprendemos a nos compadecer dos nossos irmãos e a viver o segundo mandamento: amar uns aos outros assim como Cristo amou a igreja. E aí eu vou falar para você: amar parece tão simples, não parece? Mas aquela pessoa que você tem mais intimidade. Ama quem te aborrece, ama quem te fere, ama quem te catuca, quem te espezinha. Sabe como nós vamos conseguir isso? Quando nós olhamos para Jesus. E aí nós falamos mesmo que, como Deus falou: Senhor, o teu amor nos constrange. O amor de Jesus nos constrange. É Ele quem vai nos ensinar, através de situações muito difíceis, irmãos, a amar, a perdoar, a fazer cumprir toda a tua palavra dentro de cada um de nós. Tem um texto muito legal, está sempre no Facebook, eu sempre passo por ele. Pedi ao Senhor que me desse os frutos do Espírito. E aí ele pede: Senhor, me dá força, Senhor, me dá sabedoria. Aí o Senhor, para dar sabedoria a ele, faz o quê? Coloca ele um monte de problema. Senhor, eu te pedi sabedoria. Ele falou: vai estudar, vai me dê sabedoria. E Deus dá sabedoria. O interessante é que Filadélfia está dando uma lição para as igrejas onde as cartas foram enviadas. Por certo, as outras igrejas tomaram conhecimento dessas mesmas cartas.
É como se fosse no dia de hoje, uma igreja aqui, outra igreja em Niterói, uma igreja em Maricá, e as cartas estão chegando. E o povo está ouvindo o soar da buzina. O povo está ouvindo as advertências que o próprio Cristo está dando à igreja. Estamos ainda no primeiro século, onde nós entendemos que há perseguição, mas tem o cuidado de Deus. Pois como nós cantamos no início do culto, o Coliseu não parou a igreja, a perseguição não parou a igreja, o inimigo de nossa alma não vai parar a sua caminhada, não vai parar, porque a vitória é da igreja, a vitória é do povo de Deus. A Bíblia nos garante que se por um caminho nosso inimigo se levantar, por 7 caminhos ele tem que bater em retirada. Sabe por quê? Porque quando olharem para mim e olharem para você, vão ver atrás de nós anjos poderosos, enviados por Deus para nos guardar, para nos livrar e para nos garantir a nossa vitória. Irmãos, é tão sério isso que está sendo pregado nesta noite, de poder entender que o nosso Deus, Ele se antecipa a tudo, Ele se antecipa aos nossos problemas, aquilo que vai virar uma causa impossível, Deus se antecipa, Jesus se antecipa. E Ele me lembrou um testemunho que dá para encaixar aqui nessa hora, porque foi aqui nessa igreja, nós temos irmãos aqui que participou dessa situação. O irmão Robson não está mais conosco, ele trabalhava no Mauá. Ele conseguiu 5 vagas para 5 irmãos. Escolheu os irmãos e foi para lá. Quando chegaram lá, todos fizeram exame. Ele Antônio está aqui, ele lembra. Pastor William lembra, os mais antigos vão lembrar. Para resumir, 4, no dia de pegar a roupa, para começar o trabalho, um irmãozinho maravilhoso. O médico vira para ele e fala assim: olha, eu não sou cardiologista, mas não gostei da batida do teu coração, vou te reprovar. Eu vou parar aqui essa informação e vou voltar no domingo anterior. No domingo anterior eu estava no diácono, eu estava naquela porta ali. E toda vez que esse irmão chegava na igreja, ele ia me abraçar e me beijar. Todo dia de culto a gente estava assim, e ele passava por mim para depois ir para depois sentar para acontecer o culto. Nesse dia ele não veio até mim, eu estava naquela porta. Eu escutei quando chegou lá na porta, ele botou o rosto na porta, o culto já tinha começado. Deus falou comigo: abençoa o seu irmão. Eu falei: Senhor, eu conheço a tua voz. Dali já poca. Eu falei: Senhor, eu conheço a tua voz. Eu sei que o Senhor acabou de falar comigo. Confirma, Senhor, no meu coração. Lá é para você abençoar o seu irmão. Eu falei: Senhor, eu tenho 4 tipos de notas na minha carteira. Olha que maluco. Eu falo assim com Deus. Deus é Deus de mistério. Senhor, eu tenho 4 tipos de notas na minha carteira. O que eu faço com o meu irmão, Senhor? Porque, gente, ouvir a voz de Deus não tem como, tem, Gisele? Não tem como. Se você já teve essa experiência, busque ter mais. É maravilhoso. E aí Deus falou comigo, com a maior era R$50, tá? Aí eu falei: na época, né? Agora que só tem um tempinho. Eu falei: amém. Meti a mão na carteira, tirei, botei no bolso da camisa e fiquei esperando o irmão vir me dar um beijo e um abraço. É a paz do Senhor. Começou o culto e ele não veio nesse dia. Não veio. Eu falei: Senhor, ele não veio. Será que ele vai ficar chateado comigo? Vai ficar triste? Porque o que acontece? Desempregado, passando por privações. Vem um irmão, pode achar o quê? Né? Eu falei: Senhor, eu não quero, pelo amor de Deus, que meu irmão não fique chateado comigo. Prepara tudo, Senhor. E ele não veio até mim até o final do culto. Quando chegou no final do culto, eu dei a volta por ali, ele foi o primeiro a descer a escada. Eu peguei o dinheiro de curso do bolso dele, botei a mão para o Senhor, mandou te dar. Ele: glória a Deus, irmão. Me deu um beijo, um abraço, e foi. Vamos voltar para o testemunho? Foi legal. Porque ele vira nesse mesmo pé que o médico disse para ele, não era cardiologista, mas cancelou a entrada dele. O médico falou assim: peraí, vou te dar uma chance. Ali está o lugar assim, tem um cardiologista, vai lá. Se ele te aprovar, eu te aprovo aqui. Aí ele sabe como? Um queixo
encostado no peito. Aí ele ligou para a esposa dele: mulher sábia edifica a sua casa. Filha, vou falar nome não, tá? Filha, o médico fez isso. Mandou eu fazer isso. Ela deu o seguinte, bravo no telefone para ele: homem de Deus, Deus entrou com recurso ontem, Deus entrou na frente ontem, vai lá, faz isso, e ainda vai sobrar tanto, que era R$30 o exame, mas ele queria fazer esse sacolão, que ainda vai sobrar tanto para fazer o sacolão, vai lá. Ele também, ela falou, vai, ele vai desobedecer a mulher. Quem aqui vai querer desobedecer a mulher? Eu não vou desobedecer a minha. E aí ele foi lá, fez o exame, o médico aprovou, um cardiologista, ele veio, ele entregou o exame, o médico mandou ele pegar a roupa junto com os amigos. Depois disso ele ficou lá muitos e muitos anos, os outros saíram e ele foi um dos últimos a sair daquela empresa, porque muita gente foi mandada embora, mudança de governo. Eu quero te dar aqui testemunho: ele estava na posição, ele estava perseverando diante de um Deus que se antecipa aos problemas. A perseguição estava instalada sobre a casa dele, sobre a vida dele, mas o nosso Deus não desamparou ele, como não desamparou o Filadélfia. Foi fiel com o Filadélfia, o nosso Deus, a testemunha fiel, e ele é fiel para cumprir tudo que te prometeu. Tudo que ele prometeu vai ser cumprido. Então eu tenho motivos de sobra, irmão, para estar passando pela prova igual Lázaro, dando glória a Deus. Está doendo? Dá glória a Deus. Está sofrendo? Dá glória a Deus. O tempo de cantar está quase chegando, mas a gente precisa tomar posse dessa fala, dessa presença maravilhosa. Eu quero continuar, correndo no tempo. Nos versos 10 e 11, Jesus fala o seguinte: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É maravilhoso. Jesus mostra como vale a pena guardar a sua palavra. Guardar a palavra de Deus, irmãos, não é você pegar a Bíblia, colocar embaixo do braço e fazer como muitos irmãos infelizmente fazem. Sai de um culto como esse, coloca a Bíblia lá na estante, só torna a pegar ela quando vem para a igreja. E nós temos culto segunda, quinta e domingo, e às vezes só vem domingo. O que eu quero dizer com isso? Deus tem mais intimidade contigo. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se a nossa vida for uma vida pautada nos compromissos com Deus, não estou falando para você abandonar os seus compromissos lá fora e viver uma vida de monge. Não é isso. Até porque Deus não está te cobrando isso. Deus está te cobrando fidelidade. Deus está te cobrando que Ele olhou para Jó e viu, pois o próprio diabo apontou Jó. O próprio Deus fala testemunho sobre Jó, porque quando o diabo veio de onde, Satanás? Vim de rodear a terra, e não há um justo sequer. Deus falou: mentiroso, porque é o ofício número 1 do inferno, do diabo, mentiroso. Olha lá meu servo Jó, homem íntegro, reto, se desvia da aparência do mal. Não é isso, Zé? É a palavra devocional se encaixando na palavra final. É isso. O próprio Deus dá testemunho de Jó. E aí nós vamos ver que maravilhoso é poder servir a Deus com integridade, de guardar essa palavra. Nada nem ninguém vai te tirar, se você estiver enraizado. Estamos no ano de crescimento. A juventude vem por tempo de raízes. Você passou por todo esse ano, um ano que você ainda tem a oportunidade de crescer. Crescer, irmão, requer esforço, dedicação, obediência. Eu estava na roça, vim hoje, vim mais cedo, porque foi me dada essa rica oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, algo que eu sou apaixonado. E eu posso falar para você, estava cuidando da minha
plantas que eu plantei, plantas que eu falo, eu gosto de árvore frutífera, igual o Antônio. Vou plantar capim para não comer capim, vou plantar tangerina pocã, vou plantar manga, vou plantar coisa que eu vou comer. Eu estava lá, eu pude ver as plantas dando fruto. Você sabe o que Deus falou comigo? É isso que eu espero de você. Assim como você espera o fruto dessa árvore, é assim que eu espero o fruto de você. Irmãos, ser fiel a Deus vale a pena. Filadélfia estava experimentando ter sido fiel a quem é fiel. Os judeus eram mentirosos, os judeus eram falsos com o povo. Quem era para estar protegendo a igreja não estava protegendo a igreja. Quem era para estar dando suporte à igreja não estava dando suporte à igreja. Mas o dono da igreja estava, com a mão poderosa do Senhor estava. E aí, lá no livro de Efésios, capítulo 4, verso 5, por favor. Efésios 4, 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não há outro, irmão. Não há outro que nós vamos abaixar a nossa cabeça. Como foi falado de Sadraque, Mesaque e Abednego, eu volto para a palavra devocional. Não vamos nos curvar. E hoje, no dia de hoje, nós, igreja do Senhor, Coliseu, nós não vamos nos curvar. Não somos covardes, não fomos chamados para isso. Fomos chamados como corajosos. Tem corajosos aqui nessa noite? Tem corajoso aqui nessa noite? Levanta a mão lá no alto. Tem corajoso? Porque esse é um ponto é com corajoso, com corajosa. Não é para quem vai voltar para trás, não. Lembra dos 300? As mulheres cantaram muito bem. 300. Mas 300 estavam dispostos a entregar tudo. Irmãos, entregar tudo não é para qualquer um. Entregar tudo é para quem ama a obra do Senhor, é para quem ama o Senhor em primeiro lugar. Aí você vai entregar tudo. E por mais que você faça, quando você entrega tudo, parece pouco, né, pastor Sérgio? Parece que é pouco. Parece que nós estamos fazendo quase nada. Porque estamos fazendo para um Deus muito poderoso. Apocalipse 2, verso 10. 2, verso 10. Nada temais das coisas que há de parecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Gente, é maravilhoso você poder saber que nós vivemos diante de um Deus que pode todas as coisas, mas que nos permite a aprender com Ele e a provar para Ele que somos verdadeiras testemunhas dele nessa terra. Somos guiados por Ele. Tudo, irmão, que nós fazemos. Da hora que levantamos até a hora de deitar. Se você tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso contigo. Se você entrega seu dia a Deus, você vai fechar seu dia com Deus. E assim tem sido na minha vida, por certo tem sido assim na sua vida. Você que ainda não conhece Deus dessa forma, você hoje está convidado a entregar a sua vida desta maneira, porque há um só Deus, não há outro Deus além do nosso Jesus. No verso 12 e 13, correr um pouquinho para dar tempo. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do nome do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus, ele enfatiza que é o vencedor e será dado todas as suas promessas. Então nós ouvimos muitas das vezes e sabemos que foi te preparar no lugar, foi me preparar no lugar. Que Jesus falou para você, que aonde eu for, ele preparar lugar para nós. Não é um lugar que qualquer um foi preparar, ou de qualquer maneira. Foi um lugar lindo. Eu imagino, quando nós cantamos Além do Céu Azul, os muros de jaspe, como o pastor Célio pregou aqui esses dias, as ruas de ouro, mas não é por essa beleza, é por saber que aquele Cristo que foi martirizado na cruz do Calvário,
e que não chamou a milícia de anjos para o socorrer, mas sim se entregou até a morte de cruz. Foi por amor a mim e a você. Eu entendo nessa noite que a igreja de Filadélfia nos ensina a perseverarmos como igreja, a não recuarmos contra as nossas dificuldades, porque as dificuldades virão, elas não vão parar, Alexandre, não vão parar, elas vão continuar, mas Deus vai te fortalecer a tal ponto que você vai passar por cima delas, dia após dia, até o inimigo entender que não vai conseguir parar você, pois o Coliseu, Samuel, não parou a igreja, chama aqui de louvor. O Coliseu não parou a igreja, e não vai ser diferente para nós, igreja do Senhor desta data. Não vai ser diferente para nós. Nós vamos romper as barreiras, nós vamos vencer e vamos contar os nossos propósitos para Deus. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem nos fortalecido dia após dia. Irmãos, como a irmã Gisele muito bem colocou, com nossa pouca força, Deus tem nos conduzido a fazer muito. Viu o trabalho das crianças, viu o trabalho dos homens esse ano, viu o trabalho da juventude esse ano, viu o trabalho das crianças esse ano. Nós não temos parado, e nada vai parar aquele que adora a Deus. Você pode glorificar a Deus, nada vai parar aquele que glorifica o nome do Senhor, porque o Senhor vai na nossa frente, é Ele quem vai direcionando a sua igreja, é Ele que vai abrindo portas, como o texto nos alimenta. Há uma porta aberta diante de ti, e eu não vou abrir mão da minha porta, eu vou fazer questão de manter essa porta aberta, porque foi o Senhor que abriu.